E hoje aqui, sobre o tema Mulher no Mercado de Trabalho, a gente quer conversar com você até de forma mais ampla sobre as conquistas que a mulher vem efetuando e aí, consequentemente, a sua participação no mercado de trabalho. Recebo aqui no estúdio, para conversar sobre esse tema, a Tereza Fraga, ela que é administradora com especialização em recursos humanos e é presidente do grupo DSRH de Recursos Humanos. Obrigada por estar aqui com a gente, Tereza. Eu é que agradeço, acho que é um tema muito importante e a gente vai ter muito assunto para abordar hoje. Pois é, né? Falar de mulher é bom, né? Nossa, e 4 mulheres juntas vai ser ótimo. Verdade, vai ser mesmo. Também conosco a Ana Cláudia Maia, professora universitária, coordenadora de curso da Universidade Estácio de Sá, e ela também é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, no núcleo da Baixada, né? Exatamente. Um prazer estar aqui novamente, vai ser ótimo. A gente já começou a conversar antes mesmo do programa, e realmente vai ter muito assunto aqui para a gente abordar. Prazer estar aqui com vocês. Obrigadíssima, né? Por sempre atender os nossos convites, inclusive, tá bom? E completa o nosso time de hoje a Joseli Alves de Paula. A Joseli é advogada, historiadora e é também pós-graduada em processo civil. Obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade. Realmente, já conversamos um pouquinho antes aqui, acho que uma hora vai ser pouco para a gente. Sempre é, graças a Deus. Mas aqui no Cabeça para Cima a gente nunca tem até a pretensão de esgotar um assunto, né? O tempo passa muito rápido e o que a gente gosta mesmo é de provocar reflexão, fazer as pessoas pensarem, deixar minhoquinhas lá na cabeça das pessoas, fazendo com que elas reflitam e a partir daí até busquem mais informações e, quem sabe, né? Ganhem com isso e tenham qualquer transformação de vida. Todas nós, profissionais, estamos no mercado de trabalho. Hoje a gente quer falar sobre esse tema da mulher no mercado de trabalho. Como vocês veem, antes de tudo, as conquistas das mulheres nesses últimos tempos? As mulheres efetivamente vêm ganhando essa guerra no sentido da igualdade de sexos? O que você acha? Bom, eu acredito que a mulher hoje, ela não tem nenhuma diferenciação com relação ao sexo masculino, com relação ao mercado de trabalho. O que acontece hoje é que a mulher tem, hoje, né, e sempre, tem sempre os afazeres, né? E quando o homem, ou o companheiro não acompanha essa evolução da mulher, complica, que a mulher sempre fica muito mais sobrecarregada. Porque quando chega em casa, que tem que ver filho, que tem que ver marido, escola, jantar. E o homem que não acompanha isso acaba sobrecarregando mais a mulher. Mas com o mercado de trabalho, eu acho que o nível de igualdade, tirando o salário, né, que hoje ainda é diferente, também para determinadas funções também existe uma diferenciação. Então, para vagas operacionais, por exemplo, são pouquíssimas vagas para as mulheres, quase não tem. Hoje eu devo estar lá com umas 500, 600 vagas na minha empresa, 20% só para o sexo feminino, o restante todo é para homem. Porque são vagas operacionais, mais para construção civil, ou funções que realmente as empresas acham que só o homem pode fazer de forma melhor, ou com mais competência, enfim. Então, acho assim, que o mercado de trabalho hoje, ele e está propício para os dois. Mas eu acho que vai da mulher que ela se reforçar, se especializar e manter a sua posição, que ela é tão boa profissional como qualquer homem. E até colaborando dentro da sala de aula, como coordenadora de curso, é impressionante o quanto as mulheres têm estado à frente em termos numéricos, né? E também o aproveitamento é igual. A mulher é mais... Não. Existe da mesma forma em termos de aproveitamento, mas numericamente, como a mulher está presente, como ela está buscando se aperfeiçoar, como ela... A Josi estava comentando, ela é atleta, assim, nossa, mãe, atleta, profissional... Que coisa mais bonita, né? E o quanto as mulheres estão procurando se especializar. Porque, historicamente, houve realmente um momento de preconceito. Então, a mulher teve que mostrar e se impor. Tecnicamente, não, eu sou capaz. Agora, eu acho que a gente está num momento realmente de uma certa... Não precisa mais provar nada também, né? Já é um fato. Já é fato. Então, contra fatos não existem argumentos. Então, a mulher está aí realmente. Eu acho que o que acontece hoje ainda nessa questão salarial
é que as mulheres elas têm que ir realmente cargo a cargo. O homem é mais fácil ele ter um convite para ser o presidente da empresa, o diretor. Isso eu acho que ainda no mercado é um pouco diferente. Mas a mulher vem mostrando e aí acaba que o salário Mas é por fica preconceito ou por quê? Por que que o Eu acho mercado que aí- ainda age diferente? Eu acho que aí sim pode entrar. Eu acho que com a entrada da nossa presidenta, Dilma, que foi uma aclamação, ela foi eleita pelo povo, então constrói um cenário diferente. E eu acho que cada vez mais ela corrobora muito para que isso se enalteça, né? A figura da mulher. Não é melhor e não é pior. É igual. Existem nuances. Eu acho uma coisa, eu estava conversando com um amigo assim, a mulher olha mais as pequenas observações. O homem olha de uma forma mais direta. Então, acho que os olhares se complementam de uma forma muito bonita. Eu acho que é exatamente isso. Um precisa do outro. Não tem essa coisa do melhor e do pior, né? É engraçado assim, por exemplo, falando na área de direito, né, na profissional liberal, não tem muito isso, mas assim, na faculdade, eu me lembro quando me formei, 80% da minha turma eram mulheres. Quando eu fiz a pós-graduação, eu tinha 3 colegas, 3 homens, né, e 22 mulheres na turma, assim, como a área de direito. Expressivo, né? E assim, hoje temos muitas juízas. Porém, o preconceito em relação às juízas é muito grande, assim, né? Você escuta o colega falando assim, pô, aquela juíza ali, juíza furada, ainda mais nessa área que eu trabalho, que é área de família. Então, eles falam, a mulher, a juíza pega mais pesado na pensão, não sei o quê. Não, então, eu vejo... Como se estivesse aí puxando brasa, né? Exatamente. Então, o preconceito com relação a essa área, eu percebo nitidamente no meu dia a dia, né? Mas, assim, como essa área da advocacia, as mulheres têm dominado mesmo, assim, né? Se você vê no índice de vestibulares, assim, as mulheres têm realmente dominado. Mas em outras áreas. psicologia também é uma outra área que numa turma você tira 2 homens. Exatamente. Uma turma de 20. Então, Pedagogia, nossa, assim, são 2 meninos. Tem áreas que as mulheres também dominam, né? E Mas não é isso que a gente engenharia, se quer. a gente for para outras áreas, como engenharia, como física, química, etc., aí esse quadro se inverte um pouquinho, Se né? inverte, mas já está mudando. Dentro, o que tem de mulher buscando a engenharia, né? Essa coisa um pouco mais objetiva. Então, isso tem começado a quebrar. Eu acho que o preconceito, nesse sentido, ele está se esvaindo. E é importante a gente também começar a ter a postura passiva diante disso. Não tem por que brigar. Os dois são muito importantes, né? Então, a gente está junto dentro dessa loucura chamada vida, né? Dentro dessa batalha diária. Eu acho que o mais importante disso tudo também é que a mulher, ela conseguiu invadir, quer dizer, conseguiu ocupar o espaço dela no mercado de trabalho sem necessidade do governo intervir Verdade, com cota, o que não tem que ser, o que ele está intervindo. né? Você já pensou? Cota para mulher. Tem que ter tantas mulheres. Pois é. O que ele está intervindo com relação à igualdade dos salários. Eu acho que isso realmente é importante. bacana. Não é justo uma mulher fazer as mesmas atividades de um homem e ganhar um salário menor. E ganha um salário bem menor. Mas nas grandes empresas isso já não acontece, porque elas têm o cargo de salários que não é definido. Exato. Não, para homem e para mulher. É a função, é o profissional. Então não importa se é homem, mulher, branco, preto, Mas como é que gordo, transita magro, dentro da aquilo ali. tabela? Tem a tabela de cargo e salário, mas Exata. transita como dentro É da a matrícula tabela? que transita. Não é a mulher ou o homem. E isso É o muito... profissional, exatamente Exatamente, isso. não tem um Aí foge a gênero. todos os preconceitos também, né? Quando a empresa tem Exato. isso, foge a todos os preconceitos. Gente, olha só, a mulher, ela vem, né, e vem crescendo, isso é nítido, a gente vê, mesmo funções como você tinha citado, da construção civil, a gente começa a ver as Isso, mulheres tem. também enfrentando, É né, isso mesmo. mostrando que a questão não é simplesmente força física, né, mas é uma questão de vontade, coragem de enfrentar Especialização, determinados mercados, conhecimento, a especialização, e ela vem efetivamente ganhando espaço. Mas a cabeça dessa mulher que ganha espaço, ela efetivamente tem mudado. Quando a mulher, especialmente, conquista posições de chefia, ela leva para essa função as suas habilidades, a sua ternura, o seu olhar feminino, ou ela está chegando aí com o olhar masculino, querendo ocupar o lugar do homem e como o homem ocupa. Ela tem efetivamente feito diferença feminina quando ela chega a essas posições? Olha, minha opinião, na década de 90, acontecia da mulher querer até se masculinizar um pouco e achar que isso era um pouco de... eu preciso aumentar o meu perfil, eu tenho que mostrar que eu sou mais eficiente, então eu vou me masculinizar.
E hoje em dia eu acho que não precisa, exatamente essa amorosidade, o nosso legado feminino é que traz o nosso diferencial competitivo. Eu acho que isso é muito importante. Outro aspecto, e aí eu não estou querendo botar pimentinha, mas a gente também não pode fragilizar a figura do homem. Eu acho que, historicamente falando, a figura do homem tem sido, assim, menosprezada, eu acho pesado, mas, assim, colocada como não sendo mais importante. Então, a mulher, ela vai ser mãe solteira, ela vai conseguir dar conta de tudo. Ela dá conta, mas ela não precisa. Então, eu acho que cada vez mais dentro da sociedade a gente tem que ter um olhar mais amoroso, mais fraternal, no sentido de eu preciso. Assim como eu preciso da Tereza, da Josi, porque a gente não faz nada sozinho no mundo, a gente precisa do companheiro, a gente precisa do marido, a figura dele é importante. Fragilizar o aspecto masculino, eu acho que foi um equívoco que nós, né? Por ser mulher posso falar, se fosse homem que a gente estava pegando ele, mas que foi um equívoco que nós tivemos, né? A mulher não precisa. Eu também realmente não vejo hoje no mercado de trabalho uma mulher que ocupe uma posição pela competência dela, a começar na empresa, ter o crescimento, que ela perca essa ternura. Eu tenho um exemplo claro disso lá na minha empresa, que uma estagiária minha hoje virou a minha supervisora, e ela foi galgando o espaço dela, foi passando pelas funções, cumprindo os tempos previstos para amadurecimento, para o crescimento, para a formação, chegou ao cargo de supervisão e mantém a mesma postura dela. Eu nunca senti isso que você falou. Será que ela precisa se mostrar de maneira diferente? Eu acho que até se ela se mostrasse de maneira diferente, isso não valorizaria tanto ela. Já é um próprio preconceito, né? Exatamente isso. Eu acho que tem ela está mostrando a diferença já entre o homem e a mulher. Isso, que a própria mulher já leva o preconceito para si, né? E hoje eu realmente não vejo isso. Nas empresas que eu circulo, na minha própria empresa hoje, eu realmente não vejo a função das mulheres ser elas modificarem, perder a feminilidade dela, perder a doçura. Agora, são firmes, sim, porque o mercado exige que a gente seja firme. Aí, firmeza a mulher gosta, não é incompatível com docilidade. E a mulher gosta muito de desafio. Assim, eu vejo em geral, muito e aí movida digo desafio, por mim, verdade. acho que assim, se eu tenho um desafio, aquilo vira um prazer em chegar nesse ponto, né? Então, assim, eu vejo isso mais com a mulher, mesmo sempre na área que eu trabalho, óbvio, né, que eu estou dizendo. É interessante, né, porque dentro desses aspectos, por exemplo, a moda até trouxe isso um pouco, no sentido de que qual é, por exemplo, o perfil de vestir da executiva? O terninho, né? Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que Freud explica por que o terninho, né, o blazer, o paletó, a calça, etc., é a roupa ideal ou, caricaturadamente, a roupa da executiva? A gente discute logo depois do nosso primeiro intervalo. Pois conversando hoje com você sobre a mulher no mercado de trabalho e com um time de mulheres aqui, por óbvio, para falar sobre isso, né? Talvez devêssemos ter aqui uma voz masculina também para poder dizer se realmente a nossa opinião está fazendo sentido com aquilo que os homens estão pensando a respeito, né? E aí, Joseli, especialmente na sua área do direito, o terninho é completamente oficial, né? Eu costumo brincar que isso não é roupa, é uniforme, né? Você vai numa loja, vou comprar roupa. Não, isso não é roupa. Meu marido reclama assim, você tem tantos sapatos, mas os sapatos são uniformes, não é considerando um sapato, né? Mas você tem que estar sempre bem apresentado. Né? E o bom é que a indústria da moda hoje acompanhou também essa evolução da mulher, né, no mercado de trabalho, né? Hoje você consegue comprar roupas femininas e discretas, onde você pode se apresentar em qualquer lugar. Eu acho que você comentou sobre o taillé, o terninho, é a facilidade de mobilidade, né? Porque às vezes você vai para uma reunião, aqui, por exemplo, né, onde as cadeiras são abertas, né? Para a mulher é muito complicado, né? Então tá de calça comprida é mais seguro em determinadas situações, né? Uma saia não longa, corre risco, né? não desfia a meia. Isso. Mulheres usam alguns apetrechos que os homens não usam. Então a gente é muito complicado muitas vezes usar determinadas vestimentas para não se expor e também para não passar nenhum tipo de
de vexame, né? É verdade. E eu acho que é importante também, corroborando com o que a Tereza está falando, a gente tirar essa coisa de não, o terno, né, me dá uma maior segurança. Dá nada, você de saia, você é o teu conteúdo, é o que você é. Não se esconder atrás de uma roupa, né? Porque durante muito tempo, não, as pessoas têm que passar seriedade. Não, seriedade é a sua fala, o seu conteúdo, a sua propriedade sobre determinado assunto. Você pode falar muito bem com um sorriso. Agora, é certo que se você vai estar num ambiente com uma roupa muito colada, com uma roupa decotada, com uma roupa curta, etc., é óbvio que o objetivo, né, e você vai estar dentro... Lógico que você vai mudar o foco de atenção. Acho que a roupa é o cartão de visita, por aí, né? sem dúvida nenhuma. É questão também de bom senso, saber aonde você vai e saber o que você usar. Mas é justiça para qualquer coisa também, né? Não precisa ser só no mercado de trabalho. A gente fala muito quando, num processo seletivo, por exemplo, e a Ana sabe bem disso, o tipo de vestimenta que as pessoas vão, né? Principalmente as mulheres, né? Então a gente já deixa as dicas lá. Não vai de roupa decotada, não vai de roupa curta, não usa maquiagem pesada, cuidado com as transparências, barriga de fora, tem um monte de coisas. E isso vale para a seleção e depois, para a continuidade do ambiente de trabalho. Porque tem um ambiente corporativo. Ambiente corporativo não é um ambiente que você vai para um shopping ou vá para uma balada ou coisa parecida. Então tem que respeitar aquela empresa que você está trabalhando dentro dos limites. Muitas empresas, o homem só pode ir de terno. Só às sextas-feiras que eles chamam de casual day. Mas, e as mulheres têm que ir arrumadas, né? Então tem que respeitar, não tem muito jeito. Ah, mas eu não é o meu estilo. Então, acho que você está na empresa Você passa errada, credibilidade, né? Verdade. Uma postura. Exatamente isso. Você não está querendo mostrar o seu decote, você quer mostrar o seu conteúdo. Então, acho que isso é muito desagradável para uma reunião e ter que ficar toda hora mexendo. Você vai chamar Conteúdo atenção. intelectual, né? Exatamente. Conteúdo intelectual, né? Vamos Não deixar conteúdo claro. do vestido. Conteúdo intelectual. E a Josi deve viver num conflito, né? Porque advogada e atleta. Tipo de vestimenta completamente diferente. Completamente. Queridas. Quando eu encontro com um cliente, às vezes, na corrida, assim, eu fico sem graça. É muito engraçado isso. Né? Porque Mas é bacana, é até outro ambiente. Aí é o ambiente próprio verdade. para você estar com a roupa de corrida, etc. É verdade. Né? Como é que a legislação trabalhista tem lidado com essas questões e até a própria questão da evolução e maior presença da mulher no mercado de trabalho? A legislação trabalhista, ela busca dar guarida às questões essenciais da mulher mãe, da mulher, né, como um todo. Quais são as especificidades da legislação trabalhista em relação à mulher? Quer falar, Josi? Não. Eu acho que tem um preconceito. Durante algum tempo, as mulheres dadas em idade fértil, elas eram um pouco discriminadas pelo mercado de trabalho. Isso, infelizmente, a gente não tem como dizer, né? A mulher tem entre 25 e 35 anos, é casada, não tem filhos, acende uma luz. O que, na verdade, não deve acontecer. Caramba, para a gente estar aqui, uma mãe abriu mão da sua vida e possibilitou que nós estivéssemos. Então, na verdade, o olhar da empresa, ela tem que começar a se condicionar de que é um fato, a minha mãe passou por isso e eu vou ter que proporcionar uma relação digna entre a empresa e a mulher que está na licença maternidade. E não, em alguns momentos a gente vê, infelizmente, né, acho que você vê do outro lado, mais da defesa, mas eu e a Tereza, a gente com certeza tem um olhar de ter uma certa pressão. Pô, engravidou, não programou, existe... E às vezes isso é muito complicado, né, Tereza? Aí é uma questão bem polêmica, né? O governo agora lançou, quer dizer, já tem algum tempo, né? O tempo de maternidade de casa é um pouco maior. Sim. Por outro lado, tem a empresa que contava com aquela profissional para desenvolver aquele trabalho. Essa mulher fica 6 meses, às vezes fica até 7, não sei se é 5 mais 1 ou é 6 mais 1. E depois aproveita férias, né? Volta para o mercado. Em 6 meses, o mundo gira, a empresa muda, as pessoas mudam. Coisas que aconteciam 6 meses atrás já não acontecem mais. Então ela já volta para um ambiente que não é mais o que ela saiu, já é outro ambiente. E às vezes ela mesma se sente um peixe fora d'água, porque as atividades dela foram desenvolvidas por outra pessoa, essa pessoa desenvolveu atividades colocando o seu quê pessoal, né? O seu quê pessoal, outros conhecimentos ou habilidades que ela não tinha ou não percebeu que pudesse outra colocar. pessoa, sempre, Exatamente né? isso.
Então, existe esse conflito o governo ter lançado esse programa maior para a mulher ficar em casa, que mesmo assim eu acho que é pouco tempo, né? Porque Verdade. É um mês a 6 mais, na meses não verdade. compensa, mas aí a mulher tem que começar a se programar para poder voltar ao mercado. Sabe uma... E até Isso é um essa questão, esse mês adicional que o governo coloca, nem é obrigatório, né? É Exatamente. opcional. A mulher é que Pois escolhe. é, mas a maioria das empresas se- estão adotando, porque é importante a amamentação pelo menos Mas até o se elas sexto estão mês. adotando, é porque elas estão reconhecendo a importância. Olha, Eu acho que ela quer ficar mais com a cria mesmo, entendeu? Ali eu acho que a questão da proteção, da não, ela maternidade... está falando Não, eu que tô se a falando do empresa ponto de está vista da adotando é empresa. porque ela está da aceitando. empresa, da legislação, né? Dessa humanização Acho que ele vê das mais empresas. de uma forma fria, como né? benefício. Olha, aqui nós proporcionamos os 6 meses e tal. Eu acho que o que precisa aí para preencher essa lacuna, e de novo, até uma coisa que a gente conversou num outro programa que está sempre, é muito recorrente aqui na sua fala, que é a capacitação. Enquanto a mulher estiver ali naquele momento, parando... Não pode deixar a peteca cair. Exato. Intelectualmente, ela precisa se manter atual. E acho que a empresa pode começar a ter planos dessa inserção, por exemplo. Trabalhar de casa, começar Também home devagar. office, Home office, perfeito. exatamente. E outra questão que é muito importante é, hoje já existe um treinamento para aposentadoria, o que é bravíssimo, é maravilhoso. A maioria das pessoas que se aposentam e caem a sua atividade laboral, elas desenvolvem algumas doenças, porque ela era o chefe ou gestor e deixou de ser. Aí pega o passarinho e começa a andar só com o passarinho na mão. Assim, a pessoa se sente muito perdida, né? De fora de contexto. Passa 40 anos da vida trabalhando, E de sendo repente produtivo, para. Então, eu acho que assim como se prepara a pessoa para essa vida, a Petrobras, não sei se, né, é uma empresa que faz um trabalho lindo nesse sentido, né? Até por ser uma empresa nossa, eu acho que tem que ser prestigiada. Não trabalho lá não, mas conheço o programa, é muito bonito, porque prepara ele e a esposa, porque a esposa também tem a sua dinâmica de vida. E aí, quando esse homem para de trabalhar, configurando assim, né, um aspecto masculino, torna um laço diferenciado. Então, o que você pretende fazer? Se aposentar, você vai fazer o quê? Então, da mesma forma, a mulher, você vai parar durante 6, 7 meses, 8 meses, o que você vai fazer? De que forma a empresa pode colaborar para o seu contínuo desenvolvimento? Porque, como Tereza muito bem disse, o mundo não para, né? As dinâmicas da vida, elas permanecem. E não dá para ela se isolar dentro desse cenário, porque realmente ela volta se sentindo um peixinho fora d'água. É diferente, só completando, diferente do profissional liberal, né, que tem uma grande difícil, porque eu voltei a trabalhar com 30 dias, depois que eu cheguei nesse Mas aí Porque é que está a o escritório é meu. diferença, exatamente Então, isso. assim, Quando eu não posso precisa, pensar- não tem necessidade. E eu tive que me adaptar, né, ao meu mundo. Ou eu fecharia o escritório para cuidar, ou eu teria que adaptar. Então, era aquela coisa, a cada 3 horas no começo, ir para casa, voltar. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar próximo da minha casa. Né, que não é o caso de todos. Mas com 30 dias, os 2 filhos, eu estava trabalhando já, Pois é, normalmente. mas aí a gente está falando de legislação trabalhista, né? Foi a nossa pergunta inicial sobre a questão da legislação trabalhista. A legislação trabalhista, pessoa que é empregada num regime CLT, ela tem esse direito a ter esse tempo, né? Normalmente são os 4 meses, que é o tempo que a mulher tem, da licença maternidade oficial, mais um opcional, para poder estar em casa cuidando do seu filho. E a gente diz mesmo, né? Às vezes a gente tem funcionários aqui que as pessoas dizem, não, porque eu quero voltar, eu não... Tem assim, especialmente o primeiro filho, né? Aquela fantasia da ansiedade de voltar ao trabalho. Eu digo, olha só, espera lá. Deixa você ter o bebê. Quando chegar lá, na época, a gente conversa novamente. Porque a realidade é outra. Você vai ter... vivido com seu bebê, você vai ver que nem sempre é fácil esse retorno, né? Esse momento de voltar, de você deixar o bebê em casa. Então, a gente tem uma questão da legislação trabalhista que dá esse tempo da licença maternidade e, na verdade, as empresas têm, inclusive, penalidades se invadirem esse espaço. É uma realidade completamente diferente, de fato, do profissional liberal, que também vai ter que trabalhar, porque senão não tem uma remuneração no período, né? E aí essas coisas podem se misturar, no fim das contas, para dizer, se a pessoa pode trabalhar, porque é profissional liberal, por que não poderia? Exatamente né? isso. E aí os cuidados no retorno. Quando a mulher, agora, com o bebê, como é que fica? Como é que faz com essa criança? A legislação prevê creche, mas... Até prevê, mas
para que tipo Aham. de público, né? Exatamente. Tem um caso agora, né? Uma amiga da minha filha teve neném e voltou para o trabalho, né? E ela estava me contando que foi uma coisa complicada, porque ficou 6 meses em casa e aí ela, para não sentir tanto em nenhum bebê, ela optou por não botar na creche. Um mês antes, ela passou a deixar a filhinha dela com a avó, deixava ela todo dia, algumas horas, para ela ir se ambientando, se acostumando. Mas o primeiro dia de trabalho foi choro. Não Eu fez acho que nada isso na vida a poderia não ser ser preparado. chorar. Porque é muito complicado você abandonar seu filho, abandonar entre aspas, né? Sim, tem Mesmo que com a naquele pessoa de momento, confiança, né, mudar a rotina. Mas eu queria, então, abordar com vocês o seguinte, né? O nosso tema, mulher no mercado de trabalho, os grandes desafios, como conciliar essa questão da carreira com os afazeres domésticos, com as responsabilidades de ser mãe, de ser esposa, porque, na verdade, a mulher, o homem sempre esteve no mercado de trabalho e ele trabalhou, ele se desenvolveu, enfrentou todos esses desafios amparado pela mulher. Na hora que a mulher decide e toma as rédeas da sua vida também no ponto de vista profissional e vai para o mercado de trabalho, essas outras coisas, elas precisam ter um novo referencial. Como dar conta da casa, que era uma função ou um cuidado só da mulher, o homem era o provedor responsável por manter essa casa, mas agora a mulher também sai. Como garantir a integridade da família? Como garantir a sua vida como mulher? Como continuar dando conta do seu papel de mãe diante de também ser uma mulher bem-sucedida no mercado de trabalho? Logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Voltamos nesse bloco com a questão de como lidar com a carreira, com a casa, com os filhos, com o marido e se manter uma mulher linda, bem cuidada. E olha só, Josi, todo mundo aqui está sendo consenso de que essa pergunta tem que começar com você, que afinal de contas é uma advogada, trabalha, é mãe, é mulher e está aí, linda e bela, né? Ainda é atleta. Ainda é atleta. Então, como lidar com essas questões, garantindo o cumprimento do seu papel de mãe, do seu papel de mulher? Eu costumo brincar assim, na verdade eu administro o meu dia. Né? Então, o meu dia começa às 6h30 da manhã como atleta de academia e termina 8 horas da noite, 9 horas, atleta na praia. Eu ainda sou mãe, aquela mãe que sento, faço o dever de casa com as crianças, que vou levar para o judô, para o balé. 11h30, meio-dia, já saio para trabalhar, chego 6 horas em casa. E aí eu me arrumo para poder ser atleta, porque eu corro na praia, né, 3 vezes por semana. Estudo no sábado, né, após a graduação e agora começando um mestrado. E aos domingos eu corro disputando. Né, você trabalha? Que hora você trabalha? De mais ou menos de meio-dia às 6h30 da tarde, todo dia. Eu posso adaptar o meu horário, né? Eu tenho essa oportunidade. Então, quando tem uma audiência, um cliente de manhã, eu consigo adaptar isso aí. Mas, em geral, eu faço essa rotina, assim. Então, eu sou mãe, atleta, sou profissional, esposa ao mesmo tempo. E assim, eu até falei com ela, hoje eu sou uma mulher meio moderna. Eu gosto de trabalhar e poder pagar uma ajudante, uma funcionária para me dar assistência toda como dona de casa e poder poder fazer tudo isso, né? Senão não daria tempo, né? Sim, não daria. Se tivesse que cuidar de casa, comida, enfim, não daria. Eu só administro a casa, mas os afazeres não ficam comigo. Eu consigo fazer isso muito bem. Qual é o segredo? Eu tenho um grupo, fazer? inclusive, de corridas, que eu faço. Eu ensino os homens a correrem, né? Então, às vezes, chegam homens fortes, assim, não vou conseguir fazer isso, vai. Então, eu treino eles ainda. É questão de desafios, né? Eu assumo e eu vou até o final. Qual o nível de participação do seu marido nessa história? Boa pergunta. Ele é cirurgião. Então ele sai às 6h30 da manhã, chega às 10 horas da noite, 22 horas em casa. Então, que hora que vocês namoram? Eu prefiro não comentar. Quando ela falar o horário, ela vai perder esse horário também. Tá bom. Só quando sobra um tempo. É difícil. Realmente a área dele também é muito complicada. Então, quando sobra um tempo no final de semana, eu tento ainda
final de semana, dedicar o sábado, por exemplo, à tarde, quando eu não estudo na pós, só para a família. Então, aqueles programas, né, passeios zoológicos, ficar em casa, assistir filme, domingo à tarde toda para eles. Então, é questão de administrar mesmo, né? Eu não conseguiria hoje parar de fazer alguma coisa que eu faço, porque eu já venho fazendo isso há anos, né? Então, eu não consigo mais parar. Eu consigo administrar, diminuir, né? Às vezes meu marido reclama, pô, você corre todo domingo de manhã? Então, às vezes eu paro, não corro, né, para dar uma atenção, mas parar eu não consigo. Eu já estou num ponto que eu, né? Vocês acreditam que a mulher... Eu ainda quero voltar com essa pergunta para vocês duas, tá? Ainda mais que são especialistas em RH. E aí a gente tem que considerar que a Joseli tem uma facilidade, que é o trabalho autônomo, né? Quando você tem um trabalho ali com horário que tem que ser cumprido, né? Em funções que você tem que ter horário de chegada, horário de saída, essa coisa se torna mais complexa, não é talvez tão fácil de lidar. E há que se ter aí, talvez... Fator sorte, às vezes. Né? Muitas vezes tem que contar com fator sorte. Também, mas tem uma frase do Roberto Chiniachini, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que ele fala assim, quem quer, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, eu acho que assim, ela quer. Por que eu não começo a correr? Porque, na verdade, eu arrumo desculpas para me cercar, porque existem outros interesses, como, por exemplo, a panela de brigadeiro, enfim, né? Que me levam para uma outra seara. De repente, a Tereza, não sei se ela pratica esportes, mas ela, de repente, não, quero ficar mais com meus filhos. Então, eu acho que o que precisa o ser humano, não é nem só a mulher, só o homem, o que você quer? Como você vai ser feliz? Porque a grande questão é essa, a gente vive para isso. Então, ela é feliz dentro dessa configuração. Se ela abrisse mão de tudo, porque o marido quer, ela ia ser infeliz. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O que você quer da vida, de que forma você vai ser feliz e como as pessoas podem saber te ajudar dentro dessa dinâmica. Ana, mas eu acho que a pergunta é um pouco mais, a situação é um pouco mais profunda. Tem mulheres que têm horário para pegar no trabalho. Sim, também. Verdade. Tem horário para voltar para casa, tem filhos, e às vezes, e normalmente, muitos filhos. E chegam em casa e tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar. E ainda e nas grandes metrópoles lidar com a questão de trânsito que está cada vez pior. Exatamente isso. Ainda tem que namorar, ainda tem que... E vem mais filhos. Isso é uma realidade muito latente hoje. Que talvez seja o grande país. desafio para a mulher. Porque a gente não está aqui só falando da executiva, nós estamos falando da mulher Exatamente em isso, todas as funções, em todas as posições. Né? E quando eu falei o fator sorte, é isso. Muitas vezes elas contam com o fator sorte porque tem que trabalhar, os filhos ficam sozinhos, não tem uma condição de vida onde possa pagar alguém para... Nem todas as comunidades do Rio de Janeiro oferecem trabalho de creche. Então, ou quando tem, está lotada, ela tem... Então, assim, o fator sorte está na vida dela o tempo inteiro para ela conseguir criar os filhos, fazer o que ela tem que fazer. Você pode ver que essas mulheres, normalmente, você vê uma mulher dessa com 30 anos, você olha para ela, 20 e poucos anos, você dá 40, porque é o cansaço do dia a dia. Às vezes são 2 horas para o trabalho, em pé, no ônibus, 2 horas para voltar. E um homem, muitas vezes nesse caso, é aquele homem que assim, senta na mesa e bota meu prato aqui do jeito que eu quero. Questão. E é ela que tem que Porque a gente se propôs aqui a falar sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho, eu podia ficar aqui com vocês discutindo aquelas questões mesmo assim, por que as diferenças salariais? Por que a mulher ganha mais, menos do que o homem? Tem um monte de coisa aí muito técnica para a gente falar. Mas eu acho que a minha ênfase hoje é mesmo para esse grande desafio, talvez a maior barreira a ser vencida é como lidar com essa transformação, com essa passagem, com essa mudança de mentalidade da relação familiar para que a mulher ela consiga ser profissional e continuar exercendo o seu papel de mãe, que não pode abrir mão. A gente vê uma desestrutura da família muitas vezes por conta disso, porque essa mulher cansada, essa mulher que passou o dia trabalhando, chega em casa, ela não tem mais condição, às vezes fôlego, de ouvir, conversar com os filhos, de dar atenção, de fazer o dever de casa, né? De estar lá toda prontinha, de ter que fazer, deixar a comida pronta para o marido. Esses são os papéis mesmo que a gente tem que valorizar. Como lidar com essa situação, com essa realidade da mulher, não só brasileira, mas também e principalmente da mulher brasileira.
Qual é a grande mudança que pode fazer diferença nessa história toda, na opinião de vocês? Olha, eu acho o seguinte, entendo e é perfeito, realmente a gente tem uma camada da sociedade que sofre muito nesse sentido de se deslocar, trabalhar. Mas eu acho que antes disso vem o planejamento. Quantos filhos você quer ter, né? Não dá para simplesmente, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, e aconteceu. Você tem que parar e planejar. Quantos filhos você quer ter? A partir de que idade? Tem uma grande amiga, ela faz o doutorado dela, então assim, eu quero ser mãe desde os meus 18 anos de idade, mas ela foi ser mãe aos 39. Por quê? A dinâmica de vida que ela queria imputar a ela era fazer o mestrado, fazer o doutorado e na defesa engravidar. Então, eu acho que falta isso, né? Eu entendo, eu acho que assim, nós ainda somos vitimados de uma cultura em desenvolvimento. Então, a mulher não para pensar no que ela quer. Às vezes, as coisas acontecem na vida dela e ela não planeja. Uma besteira. Eu adoro ir ao teatro. Você vai casar com uma pessoa que odeia teatro? Como é que isso vai ser na sua vida? Você conversou? Vocês chegaram a um consenso ou depois de 5 anos, mas ele não gosta, ele não me acompanha? Então, eu acho que precisa parar para pensar, precisa parar para observar o companheiro, precisa parar no que você quer trabalhar, o que te dá prazer. Eu gosto muito de pintar, por exemplo, telas. Eu não posso trabalhar como isso, não dá para ganhar dinheiro, mas na minha área de serviço, eu fiz uma obra, fiz um ateliê, porque na minha hora vaga eu vou pintar. Porque quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Mas eu acho assim, a vida é muito dinâmica, mas falta o tempo de você parar e pensar. Independente da tua classe social, a pessoa que me ajuda dentro de casa, né, que é doula, ela é uma pessoa extremamente organizada. Os 2 filhos, ela tem o horário de sair para trabalhar, ela mora na Baixada Fluminense, é complicado, mas ela se organiza, tem casa própria, não passa dificuldades. Então, é a questão mesmo de você criar. Mas essas mulheres, elas conseguem. Conseguem, tanto é que estão aí. Só que, assim, poderia ser melhor se houvesse isso. A nossa realidade hoje é outra. E o que acontece muito, voltando para a mulher no mercado de trabalho, é que hoje há uma necessidade, não só da mulher, de se mostrar para o mercado de trabalho, né, de se desenvolver profissionalmente, ou seja, além dela ser a esposa, a mãe, ela também quer ser a profissional. E para isso, ela não pode simplesmente se jogar no mercado de trabalho. Ela tem curso, ela tem que fazer uma faculdade, uma graduação. Mas existe a vida dela ali. E o dinheiro que ela ganha, voltando de novo para as mulheres que têm um padrão de vida menor, é fundamental. E muitas mulheres são arrimo de família. Depende do dinheiro dela, porque o marido não trabalha, enfim, toda a situação socioeconômica que a gente já vive hoje mesmo. E ela consegue se manter ali. Então, eu volto de novo, o fator sorte é porque ela consegue criar os filhos, muitas vezes em situações completamente desfavoráveis, e a gente sabe muito bem disso, e ela vai para o mercado de trabalho e consegue não só ser mãe, ser mulher, ser profissional, como criar e manter uma vida familiar. Agora, deve ser muito difícil. Mulheres que conseguem se realizar profissionalmente, elas se tornam também melhores esposas, melhores mães. Eu acredito nisso também. Acho assim, porque a frustração, né? Eu acho que você levar isso para dentro de casa. Assim, eu me pergunto, por que a mulher, quando chega em casa, ela tem que sentar e fazer o dever de casa com a criança, por exemplo, se o marido está em casa? Por que o marido não pode sentar e fazer? Entendeu? Às vezes o marido chega primeiro que a mulher. Por que ele não pode varrer a casa, arrumar uma coisa? Por que não pode fazer sabe, assim, por que tudo sobrecarrega em cima da mulher? E por que a mulher aceita isso? Entendeu? Assim, isso é uma coisa particular, porque eu nunca aceitei isso. Né? Eu sou um pouco mais... Por exemplo, eu casei e não fazia comida. Meu marido que começou a cozinhar, ele que me ensinou a cozinhar, inclusive. Né? Então, assim, hoje, se eu estiver apertado e precisar que alguém faça o dever de casa, eu peço para ele, senta com as minhas... Ele faz. É uma questão de... Né? Às vezes o marido está em casa, no sofá, no controle, e a mulher se matando, fazendo janta, não sei o quê, o dever... Por que não delega isso? Sabe? Por que não divide? Essa parceria de vida, né? Sabe, Roseli, eu fico pensando... Para poder dormir descansado e bem, né? Eu fico pensando que talvez vencer esse desafio signifique e haja necessidade para que as mulheres vençam esse desafio de uma mudança de mentalidade nos homens. Certeza. Nas mulheres, primeiro, porque elas provocarão também essa mudança de mentalidade nos homens. Porque os homens, eles puderam ter esse sucesso e deslanchar profissionalmente com muita facilidade, na medida... A gente sempre ouve essa história, né?
por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, né? Porque muitas vezes eles tiveram suporte familiar, ou da mãe ou da esposa, né? Tiveram um suporte familiar que garantisse tranquilidade para eles para o exercício dessa profissão e dessa carreira, né? E agora, na vez da mulher, como fazer isso? Se ela não contar com a ajuda do seu companheiro. Né? Inclusive, nisso que você está dizendo. Por quê que o dever de casa tem que ser feito com a mãe? O certo é que o dever de casa com os filhos tem que ser feito e ajudado pelos pais. Isso não tem discussão. Né? Agora, não tem que ser só a mãe. Por que reunião de pais? Você vai em reunião de pais, só tem mãe. Exatamente. E a mãe sai do trabalho para ir à reunião. Por que o pai não pode fazer isso? Exatamente. Se nós queremos essa igualdade, por que não pode, né? Quem foi que disse que limpar a casa é tarefa só da mulher? Porque Fazer ela não comida. pode ser compartilhada. Lavar, somos passar. educados assim, talvez, né? A mãe ensinou, olha, você tem que fazer comida, né? Então, você cresce com aquilo. E você E a mulher hoje acostuma ainda tem uma o seu companheiro tecnologia que assim. ajuda também, né? Um pouco, né? A mulher não, a família, né? Ondas, uma série de facilidades. Mas não são todas, né? Tem aquela que tem que pegar no pesado mesmo. Eu tenho uma grande amiga que ela tem um padrão de vida muito bom e ela parou de trabalhar para cuidar da casa quando casou. E ela fala, eu sou frustrada, eu não tenho prazer em ficar em casa o dia todo, esperando filho, eu queria trabalhar. Ela falou assim, acho que é até uma forma do meu marido me valorizar mais, sabe? Se eu saísse, trabalhasse, porque ele não chega em casa, eu não tenho o que conversar. Eu só falo coisas de casa, de filhos, né? E ele chega com outra cabeça. Portanto, começa pela mulher, né? Para que ela vença essa barreira. Tem que saber se impor. Essa barreira. Não precisa nem ter atrito para isso, né? De jeito nenhum, muito pelo contrário. É mostrar. Muito pelo contrário, é exatamente Aí entra a desenvolver. família, né? O núcleo da família. Um ajudando o outro. Isso é verdadeira família. Inclusive no momento da criação dos filhos, Sim, né? Já principalmente, criando e né? desenvolvendo as crianças com essa mentalidade para saber que tarefa de casa é compartilhada Tem que pelo ensinar o homem e pela filho mulher. a subir a cama, né? Por que tem que ser a menina, né? Exato, que a realização profissional criação. ela vem numa decorrência disso, né? Pois é, já vamos aí para o nosso último intervalo. Aí, queridas, muitíssimo obrigada por estarem aqui com a gente, falando sobre esse tema aí do mercado, da mulher no mercado de trabalho, né? Queria agradecer mesmo a contribuição de vocês, tá? Só nos resta tempo para uma despedida e eu começo com você para a sua despedida final com os nossos telespectadores. Bom, eu agradeço muito pelo convite, adorei o bate-papo, fluiu de uma forma tão boa. Eu só espero de verdade que as mulheres continuem conquistando o seu espaço, não se preocupando que ela está tomando espaço de ninguém. É um espaço que é dela e que ela tem competência e que tem que seguir o seu caminho, continuando sendo mulher, esposa, mãe e uma excelente profissional. Perfeito. Queria também agradecer, as pessoas são maravilhosas, a Tereza, a Josi, eu já tornei amigas. Eu queria agradecer, é sempre muito bom estar aqui. Eu acho que é um programa que traz realmente algo genuíno para as nossas vidas, acrescenta, vejo uma repercussão, isso é muito interessante. E dá um recado para as mulheres, para que realmente não deixem de fazer suas conquistas, mas pensem nas suas vidas, planejem, é possível, independente da classe social, não se pensar, eu não consigo. Consegue. Para pensar o que você quer, que se você quiser, você vai conseguir. Isso é importante. A gente tem casos de sucesso em todas as em classes. Todas Exatamente. as classes. É isso. É verdade. Roseli. Joseli, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, adorei, foi muito gostoso. Joseli. Foi um tema polêmico, mas gostoso, né? Acho que os homens não gostaram muito. Mas foi muito bom, tá? Eu agradeço mesmo. Brigadíssima, Joseli. Que os meninos se sintam mais entusiasmados ao lavar uma louça, passar um pano, Com né? certeza. Tomara. As recompensas virão. Com certeza. As recompensas Uma mulher virão, descansada, né? Mulher descansada. Com a mulher Divide o tempo, descansada, sobra-se com a mais mulher tempo, mais né? É verdade, pronta, é mais verdade. disponível aí para Bem compartilhar de todos os momentos. Companheirismo é a palavra certa, né? A chave